Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve com atenção a oração, ouve a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo falar teu coração, por intermédio da oração, por intermédio da palavra, no Espírito. Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca Ele enquanto você pode buscar Ele. Invoca Ele, chama por Ele, e Ele vai se manifestar a teu favor. Eu vou orar por você que está ouvindo, que está percebendo, e principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus a tua vida. Ouve, creia do começo até o final. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh Pai, que a tua mão esteja estendida, que os teus ouvidos estejam inclinados, os teus olhos estejam olhando para cada um de nós. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou pelo céu dos céus, pela morte do Senhor Jesus cravado na cruz, o sangue dele derramado, pelo sepultamento dele, pela ressurreição dele, por ele ter manifestado, revelado a muitos discípulos, que até hoje ele se revela. E ele foi levado ao céu, coberto por aquela nuvem, e hoje está assentado à destra do Pai, vivo eternamente. Ele prometeu de vir buscar os seus discípulos, a igreja, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E que possamos ser, sim, Pai, lavados e remidos pelo teu sangue precioso, que foi derramado na cruz do Calvário. O Senhor foi colocado no meio daqueles dois malfeitores, sendo o Senhor perfeito, justo, fiel e verdadeiro, sendo o Senhor o nosso verdadeiro Deus. O Senhor foi humilhado, desprezado e rejeitado. O sangue do Senhor derramado para a remissão de todos os nossos pecados. Uma gota só do sangue do Senhor é suficiente para a purificação de todas as nações. Então nos purifica, meu Pai, nos santifica, lava as nossas vestes, o nosso interior, o nosso coração espiritual, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nossa boca espiritual. Sim, meu Pai, o nosso coração espiritual, dentro de cada um de nós, sejam lavados e remidos pelo sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Que o fogo do Espírito Santo vai lapidando, vai acrisolando, que haja mudança, que haja transformação. Em o nome do Senhor Jesus, que tira de mim e dessa pessoa aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não dá prazer ao Senhor, que possamos ser alimentados pela Tua Palavra, pelo Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, que possamos ser fortes, fortalecidos em Cristo Jesus, dentro da Tua Palavra, pois a minha vida e a vida dessa pessoa está dentro da Palavra do Senhor, e é necessário procurar, é necessário ouvir, crer e obedecer para ser abençoado, para ter uma vida digna no Senhor e ter um final feliz, ser salvo, ter vida eterna. Que o meu coração e o coração dessa pessoa seja ligado na terra e no céu, em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus. Que o meu nome e o nome dessa pessoa seja achado no livro da vida. Que haja libertação, cura, que haja prosperidade, mudança, salvação. Que o teu nome seja glorificado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Recebe esta oração e creia de todo o teu coração. Oração para a libertação, para a salvação, para uma vida digna no Senhor. Para todo aquele que ouvir, crer e tomar posse. E principalmente essa pessoa que já se inscreveu no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Eu oro por todos, louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías, Isaías capítulo 29, a partir do versículo 9.
a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Observa bem isso. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Observa bem. Dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus dentro da palavra. Os sacerdotes, os profetas, videntes, que estão na casa de Israel, nos altares da casa de Israel, têm que ter os olhos abertos, os olhos espirituais. Eles não podem cair no sono. Está escrito aí, ó. Estatelai-vos. Estatelai-vos é ficar admirados. Por conta da cegueira do profeta, do vidente, do sacerdote, de quem está no altar. E assim o povo também torna-se um povo cego. Está escrito aí. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Essa cegueira, esse ser cego, não é fisicamente, não. É espiritualmente. Essa oração foi feita pensando nisso. Que os meus olhos, os teus olhos, sejam abertos, como são abertos os olhos do Criador. Os olhos do nosso Pai espiritual, nosso Pai celestial, que é Deus, o Todo-Poderoso Deus. Que possamos estar vendo o que está acontecendo na casa de Israel, nos altares da casa de Israel, no meio do povo, nas terras, nos lugares, no mundo. Nós temos que saber o que está acontecendo. Nós não podemos ser cegos. Olha só. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Olha só, estão bêbados, mas não de vinho. Aquela pessoa que bebe bebidas fortes e sai cambaleando. Assim estavam os profetas, e estão os profetas, os videntes, sacerdotes. Infelizmente, a gente vê cada coisa nos templos, nos altares. Que misericórdia! A internet invadindo os altares. Aqueles que dizem ser profeta, sobe e desce dos altares com o aparelho de celular na mão. Isso não agrada a Deus. Em vez de estar com a Bíblia, o livro sagrado, na mão, não, estão com um aparelho de celular. E outros até notebook. Está escrito aí, ó. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Não é porque bebeu bebida forte, não. É porque estão mortos espiritualmente falando. Cegos espiritualmente falando. Tem nome de que vive, mas está morto. Assim é o sacerdote, assim é o profeta, assim é o vidente, assim é o povo. O povo cego, o povo morto. Um povo cego, surdo, mudo, espiritualmente falando. Quando sai dos templos, vai para sua casa, vai para o seu trabalho, vai para a rua onde mora, encontra alguém, não tem boca para falar do que ouviu no templo. Porque ouviu com os ouvidos da carne e não com os ouvidos espirituais. Viu com os olhos da carne, mas não com os olhos espirituais. E depois não deixa a boca espiritual falar para as pessoas de que Deus, Ele opera maravilhas, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele é a única solução para todo homem e toda mulher, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Isso é para quem está no altar e para quem está no salão, porque assim como é o sacerdote, é o povo, assim como é o profeta, é o povo, assim como é o vidente, é o povo. Deus, Ele fala com o sacerdote, com o profeta, com o vidente para falar com o povo. Se caso quem está no altar está cego, morto espiritual, vai falar coisa de si mesmo. Vai falar da própria vida.
do que está maquinado, do que está na mente. Fecha a Bíblia e sai falando, falando e falando. E só olhando para o relógio, para ver se já falou tudo o que ele queria falar. Fica olhando para o relógio e falando, daqui a pouco eu encerro. Daqui a pouco eu encerro. O Espírito Santo está preocupado com isso? Não. O Espírito Santo não está preocupado com o relógio, não. É lógico que o Espírito Santo é moderado. O Espírito Santo sabe que as pessoas cansam. É matéria e cansa. E não quer cansar o povo de Deus. Mas o Espírito Santo quer falar e não se preocupa com o relógio. Mas os sacerdotes, os profetas, os videntes, estão preocupados com o relógio, com o horário. Ouve com atenção. É a palavra de Deus. Ouve a palavra, crê na palavra e toma posse da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo falar contigo. Dá ouvido à voz de Deus. Dá ouvido à palavra de Deus. Seja alimentado pelo Espírito Santo dentro da palavra. Ouve atentamente para ela ficar plantada na tua mente e no teu coração, para germinar, nascer, crescer e frutificar. Depois você vai estar falando da palavra que você ouviu, porque você deu ouvido. Você não deixou ser surdo, surda espiritualmente, nem cego, cega, nem muda, mudo. Você deu ouvido à voz do Espírito Santo e você está aprendendo, você está conhecendo a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ouve com atenção. Versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Olha só. Toda visão se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. E é assim que acontece. E as pessoas ficam sem saber. Uns que sabem ler, não pode ler porque o livro está selado. E os outros não lê porque não sabe ler. Pessoas que ouvem a palavra de Deus com os ouvidos da carne. Não foi o Espírito Santo que pregou, e outras vezes a pessoa não está no Espírito para ouvir, para crer, para entender o que o Espírito Santo está falando. E a pessoa não entende. Tem pessoas que saem do templo, na porta do templo, se perguntar o que foi pregado, qual foi a palavra que foi pregada, não sabe. Enquanto o pregador está pregando a palavra de Deus com a Bíblia aberta, o pregador, o escolhido de Deus, prega com a Bíblia aberta, que é a boca de Deus. E através da Bíblia, do livro sagrado, o Espírito Santo vai falando. E as pessoas, elas têm que ter na mão o livro, a Bíblia sagrada, para estar acompanhando o que o pregador está pregando, para poder ficar na mente, no coração, implantado ou implantada a palavra ou o evangelho de Deus, do Senhor Jesus. E assim vai germinar, nascer e crescer. Mas o pregador está pregando e as pessoas estão guardando a Bíblia na bolsa. A pregação ainda não encerrou. O pregador faz uma leitura de 2 versículos, 3 versículos ou 1 versículo e as pessoas já fecham a Bíblia. Carne, isso é carne. É pessoas que não amam a palavra de Deus e não aprendem, porque o Espírito Santo de Deus não ensina esse tipo de gente. É necessário ter fome, ter sede, comer a palavra com os olhos e os olhos espirituais. Mas enquanto o pregador está pregando, pessoas estão guardando a Bíblia. Essas pessoas, elas não amam a palavra de Deus. O coração delas não estão na palavra de Deus. Estão atentos e atentas em ouvir o que aquele homem vai falar com ela. Elas preferem as palavras dos homens, essas pessoas, infelizmente. É dessa maneira. E Deus, ele fecha a mente do profeta, do vidente. A mente, a cabeça. Deus não fala aqui não, Deus fala na cabeça. Ele fala na cabeça do profeta, na cabeça dos ouvintes. Deus nunca falou aqui, Deus nunca falou aqui. Isso aqui é uma bomba que bombeia sangue.
Deus não fala aqui. Deus conhece isso aqui infinitamente mais do que o próprio homem. A medicina, a ciência, o médico, a médica, Deus sabe infinitamente mais. Mas Ele não fala aqui, Ele sabe que isso aqui é para bombear o sangue. Deus fala na cabeça. Se a cabeça não está boa, se a cabeça não está liberta, essa pessoa, ela não vai dar lugar para o Espírito Santo. Ela não vai dar lugar, a cabeça está ruim, a cabeça está mal, doente. Assim o corpo está todo ferido, enfermo, porque a cabeça não está boa. E é necessário, meu irmão, minha irmã, dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito do profundo sono. Fica abrindo a boca, abrindo a boca. Um sono. Às vezes a pessoa está cansada, é comum, mas a maioria das vezes é o sono desse espírito, por conta do desprezo da palavra de Deus. E fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, ó. Fechou os olhos, que é os olhos espirituais, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Recebe de Deus e passa para o povo. De Deus para a cabeça do vidente, do profeta, e da cabeça do profeta para a cabeça dos ouvintes, da igreja. Aí vai ouvir, vai crer, vai obedecer e vai ter paz, ter alegria, ter vida, vai esperar no Senhor confiantemente. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Olha só, um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Olha só, está fechado. E está tudo na mente do profeta, do vidente, maquinalmente. Maquinalmente, é tipo uma máquina, um robô. Olha só, dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Olha só, o que sabe ler, não lê porque está selado. E aquele que não sabe ler, não lê porque não sabe ler. E assim ficam sem saber. A cegueira espiritual do sacerdote, do profeta, do vidente, e assim a cegueira do povo. A hipocrisia do povo, o povo cego, hipócrita e aplaudindo. Chorando, lágrimas derramando, aquela coisa toda, tanta emoção, parece um velório, as pessoas chorando e chorando. A essência de Deus, cadê? Não tem ninguém tremendo, não tem ninguém temendo o Todo-Poderoso Deus, temendo a palavra de Deus, está com emoção, e as lágrimas vêm, e Deus do céu vendo. Depois se perguntar o que pregou, qual foi o livro, qual foi a leitura que foi feita, não sabe. Não sabe. Porque assim como é o sacerdote, o profeta, o vidente, assim é o povo. Ouve com atenção a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração e plantar no teu coração a palavra de Deus como uma semente, para ela nascer, germinar, nascer e crescer e frutificar, frutos que agradam a Deus. Ouve com atenção. Observa o versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Olha só. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Observa bem, o povo que honra a Deus com a boca, com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Só obedece com mandamentos de homens. Quer esconder do pastor, quer esconder do servo de Deus, do homem de Deus. Quer esconder, achando que pode esconder de Deus,
Se o pastor, o homem vê, o vidente vê, o profeta vê, o sacerdote vê, não muda a sua vida, não quer dizer nada. A pessoa tem que saber que Deus, ele vê tudo. Aqueles que obedecem, aqueles que não obedecem, aqueles que pertencem a ele e aqueles que não pertencem a ele. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, olha só, com a boca e com os lábios honra a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Coração, desejo, vontade, querer, pensamento, está longe de Deus. O corpo até está dentro do templo, mas o coração está longe, a vontade está lá fora, o desejo está lá fora. Olha só. E o seu temor para comigo consiste, ou seja, existe, só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O homem maquinalmente aprendeu, está tudo maquinado, está tudo projetado na mente. Ouve com atenção. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, também está escrito: Deus falou e Ele está falando: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a palavra de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Aqui, em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Isso aqui é um mistério de Deus. Põe esses dois versículos em dois livros diferentes, mas com os mesmos números. Jeremias 29, versículo 13, Isaías 29, versículo 13. Um povo que honra a Deus com a boca e com os lábios, mas o coração longe. E Deus está falando: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele está olhando para o meu coração e para o teu coração. Não seja hipócrita. Não seja fingido, falso, não. Não vive de aparência, não. Tenha um coração voltado totalmente para Deus. Busca Deus, sirva a Deus, com temor e com tremor. Reverencia Deus, reverencia a palavra. Ouve a palavra do começo até o final. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele falou e está falando: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Deus continua fazendo, sim, obra maravilhosa. Um portento é coisa maravilhosa. Olha só: de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerão. A sabedoria dos sábios desse século, desses que acham que sabem, vai perecer, vai acabar. E a prudência dos seus prudentes se esconderá. Olha só, porque Deus está no controle de tudo. Deus, ele é a verdadeira sabedoria. E esses que maquinalmente ensinam pela sabedoria da carne, eles ensinam e o povo não tem como colocar em prática, porque é por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que tem que pregar no meu coração e no teu coração. E eu e você temos que tomar uma atitude de servir Deus, de obedecer a Deus, de andar no caminho de Deus, obedecendo a Ele, temendo a Deus, guardando os mandamentos dEle, que é amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é aquela pessoa que você conhece, seja ela do bem, seja ela do mal. Teme a Deus, guarda os mandamentos do Senhor, obedece a Deus, adora a Deus, louva a Deus de todo o teu coração, com toda a força da tua alma, em espírito e em verdade, crendo no Senhor Jesus, no Filho do Deus vivo, que está sentado à destra do Pai, vivo eternamente. Creia de todo o teu coração, toma posse da palavra, e que os olhos espirituais sejam abertos, ouvidos espirituais sejam abertos, a boca espiritual seja aberta, e Deus vai encher a tua boca da palavra dele, e você vai falar para todo mundo do amor de Deus, da palavra de Deus. Um coração espiritual, temente a Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Versículo 15 e versículo 16. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vós! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez,
E a coisa feita, disseste, do seu oleiro, ele nada sabe. Olha só. Observa, não adianta esconder de Deus. Tudo que você faz está diante de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz, está diante dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Não adianta esconder. Não esconda o teu propósito, não. Não esconda, não. Deixa Deus ser revelado na tua vida. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Não esconda, não. Não tenta fazer do seu jeito, não, como você quer, não. Deus, Ele fez você nascer, vir ao mundo para falar dEle, para amar Ele, para fazer a obra dEle. Olha só, e as suas próprias obras fazem as escuras. Não adianta, meu irmão, fazer as escuras achando que Deus não está vendo, Ele está vendo. Porque o propósito não é só propósito de Deus, não. Tem propósito malignos, tem propósito do homem, tem propósito do mundo. E as pessoas tentam esconder profundamente, faz as suas obras às escuras, como se Deus não está vendo. Ele está vendo. E dizem, quem nos vê? Deus está vendo. Não adianta fazer escondido, não. Quem nos conhece? Deus conhece. E observa bem aí, ó, versículo 16, ó. Que perversidade a vossa. Deus vê como perverso, maldosos, pessoas malignas, tentando esconder de Deus como se pode esconder. Como se o oleiro fosse igual ao barro. O oleiro não é igual ao barro, não. O oleiro está acima do barro. Não é o barro que domina o oleiro, não. O oleiro que domina o barro. E o barro, o vaso, o que o oleiro fez, não fica fazendo pergunta, não. Não desobedece o oleiro, não. Olha só. E a obra dissesse do seu artifício, ele não me fez. Olha só. A obra do artifício não diz, ele não me fez. A arte que o artifício fez. Não questiona, não fala. E a coisa feita, dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. O vaso que o oleiro fez não fala isso. O vaso é como o oleiro fez, para determinado fim. Assim também eu e você, nós temos que saber disso. É Deus que manda em mim, é Deus que manda em você. Você está respirando enquanto Deus quer. Enquanto Deus está permitindo a vontade de Deus. Na hora que Deus quiser tirar o fôlego de vida, Ele tira. E a pessoa volta para a terra. E o espírito volta para Deus. E a vida, a alma, vai esperar a vinda do Senhor Jesus ou o julgamento final. Ouve com atenção, não questiona, não reclama. Não é que você não vai falar com Deus do problema, da situação, orar. Não, não é isso não. É achar que você pode esconder o teu propósito de Deus. Achar que você pode fazer as coisas escondidas e Deus não está vendo. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. E é melhor confessar a Ele, falar para Ele. Abrir o coração e falar, Deus, eu estou fazendo isso de errado, eu não quero. Me ajuda, por favor. Me dá força, eu não estou conseguindo deixar. E Deus vai entrar com providência e Deus vai fazer cair por terra. Deus vai abrir os olhos espirituais, ouvidos espirituais, boca espiritual, coração espiritual. Essa pessoa vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de fato e de verdade. Para a glória de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creia de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Não adianta esconder de Deus, não adianta. Ninguém consegue esconder. Tem pessoas que ficam preocupadas com o pastor vai ver, vai ficar sabendo. Isso não vai mudar a tua vida em nada. Você só tem que saber que você não consegue esconder de Deus. As tuas obras boas e as tuas obras más estão todas elas diante dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. As boas e as más. Ele está vendo tudo. E assim a palavra de Deus ela vai vir a favor e contra. A mão de Deus ela vem a favor e contra. A justiça de Deus ela vem a favor e contra. Tenha consciência limpa. Anda no caminho de Deus, no caminho da justiça. Ainda que o mundo te acusa, te aponta, te apedreja, ainda que o mundo te persegue, tenha consciência pura com Deus. Anda no caminho do Senhor, anda no caminho da justiça. Ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra. Tenha os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos, a boca espiritual aberta, coração espiritual. Tenha as vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Em o nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que você possa buscar Deus de todo o teu coração. E adorar Ele em espírito e em verdade.
e dá para Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que assim seja. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Compartilhe essa mensagem, essa palavra, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo revelou a mim desta maneira. E Ele vai revelar a você da maneira que o Espírito Santo quer revelar a você. E você tem que dar lugar, dá lugar. E Ele vai revelar no teu coração, segundo a vontade do Espírito Santo, dentro desta mensagem, desta palavra. Você que não se inscreveu no canal Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Eu agradeço a todos que já se inscreveram. Receba o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém? Graças a Deus. Seja abençoado, tenha paz, tenha alegria no teu coração. Que a palavra de Deus possa ser plantada no teu coração. Que você possa aceitar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. E não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.